Ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Boletim Legislativo. A partir de agora, seguimos juntos com informação e também prestação de serviço. Vamos falar sobre acidentes de trânsito. São José registrou 35 mortes no primeiro semestre deste ano. E ainda, 1 em cada 3 pacientes diagnosticadas com câncer de mama no Brasil tem menos de 50 anos. E você vai saber como vão atuar os profissionais do programa Mais Médicos que chegaram à cidade. A audiência pública realizada na Câmara apresentou para a comunidade os detalhes do projeto de lei em tramitação aqui na Casa, que propõe incluir no calendário oficial de festas da cidade a comemoração do Dia dos Pais e do Dia das Mães. Tudo isso para incentivar a celebração nas escolas e creches do município. Pais, professores, profissionais da advocacia e do Conselho Tutelar estiveram presentes no auditório Mário Covas nesta segunda-feira para uma audiência pública sobre educação promovida pelo vereador Cláudio Apolinário. Na pauta, um projeto de lei que inclui o Dia dos Pais e o Dia das Mães nas escolas da cidade e institui as datas no calendário municipal de festas e comemorações. A justificativa da proposta é por uma maior expressão nos valores de pais e mães que se sentem desconfortáveis com outros termos usados para essas festividades no ambiente escolar. A gente recebeu no gabinete várias denúncias de pessoas reclamando pelo fato de algumas escolas estarem comemorando o Dia de Quem Cuida de Mim, outros nomes genéricos, como por exemplo o Dia do Amor Responsável e assim por diante. A partir daí a gente começou a fazer pesquisas, conversar com pais e perguntar, olha, qual que é o desejo da maioria? E a gente percebeu de forma muito clara que a maioria quer a comemoração do Dia dos Pais e Dia das Mães. É importante ressaltar que nós não estamos contra ninguém, nós estamos a favor da maioria. O meu mandato, quando eu me elegi como vereador, eu me elegi com essa proposta de defender os direitos e os anseios da maioria. Então, por isso a gente fez esse projeto de lei que institui a comemoração do Dia dos Pais e Dia das Mães nas escolas de São José dos Campos. O projeto, que deve ser votado logo no retorno do recesso parlamentar da Câmara de São José dos Campos, foi bem recebido pela população. Eu acho que isso é tradicional, né? Nós sempre tivemos isso. Eu sou dos anos... Nasci em 1969 e fui criado com essa tradição, pai e mãe. Todos os dias dos pais, comemoração nas escolas, inclusive nas escolas do meu filho também eu era participativo nessas datas. Eu tenho uma vivência que o meu pai foi na escola, a minha mãe foi na escola, eu tive um AVC quando eu era pequeno e por insistência do meu pai e da minha mãe eu consegui estudar. Os laudos falavam que eu tinha que estudar na sala especial e eu acabei estudando em sala normal pela insistência do meu pai e da minha mãe. E isso marcou a minha vida. Então, é muito importante o mãe, pai, ser exaltado na escola é muito importante para mim como mãe agora e para o meu esposo como pai. Além do vereador Cláudio Apolinário, estiveram presentes no evento e compuseram a mesa diretora da audiência o conselheiro tutelar Tony Rodrigo, a professora Maiara Moraes, a psicóloga e esposa do vereador Cláudio Apolinário, Elisângela Apolinário, além ainda da pedagoga Vera Magaldi, que também afirmou ser favorável ao projeto proposto pelo vereador. É imprescindível, porque a criança ela vai se sentir validada pelos pais, apoiada, e esse pertencimento da família, o respeito do pai e da mãe pelo seu processo de aprendizagem vai levar com que esse aprendizado seja muito melhor. Então é imprescindível. Mas a presença dos pais apenas nas celebrações de colégio não basta. É preciso que os responsáveis tenham um acompanhamento escolar frequente junto das crianças, como destaca a educadora. O dia a dia do acompanhamento do pai e da mãe na escola vai fazer diferença sim, porque a criança ela vai aprender hábitos de disciplina, horários, regras, rotinas. Então, o pai e a mãe presente na escola, não só nesses momentos, aliás, o pai e a mãe eles não devem ir na escola só no dia de um evento. É muito mais importante a participação deles no dia a dia. Então, que tarefa você tem hoje? Você fez a tarefa? Você estudou para uma prova? O que foi o assunto discutido em sala de aula? Como eu posso te ajudar? Teve algum problema com algum colega? E o seu uniforme está organizado para amanhã? O seu material escolar está organizado para amanhã? Então, a presença do pai e a mãe
o ápice vai ser uma celebração de um evento, mas o dia a dia é fundamental. E eu creio que este desejo dos pais de comemorarem o Dia dos Pais, Dia das Mães, ele é fundamental. Agora, ele é fundamental não apenas por uma questão de data comemorativa. As pesquisas, hoje inclusive na audiência pública, nós apresentamos números que, na média, mais de 80% dos pais participam da vida dos filhos. Então, qual é o motivo, qual é a lógica de nós tirarmos essa data tão importante, uma vez que a maioria deseja? E isso traz, inclusive, para as crianças, nós falamos aqui de questões da psicologia, das questões da pedagogia, que traz crescimento, traz segurança para os filhos. Então é uma data muito importante. A gente muda de assunto agora para falar de violência no trânsito. Dados do Infociga, que é o sistema de informação do Detran, mostram que de janeiro a julho deste ano, São José registrou 35 mortes. Apesar de representar uma queda de quase 8%, isso em relação ao mesmo período do ano passado, o número segue elevado e reforça a necessidade de ações contínuas de prevenção e educação para o trânsito. O número de mortes ocasionadas por acidentes de trânsito cresceu no Vale do Paraíba. O primeiro semestre de 2025 registrou um aumento de 14% em comparação com o ano anterior. Foram 196 mortes no trânsito, considerando as vias municipais e rodovias que cortam a região metropolitana do Vale. O primeiro ponto é a responsabilidade dos condutores que deixaram de obedecer regras básicas instituídas a eles. Regras de respeitar a velocidade, respeitar a questão de preferência, respeitar o uso de equipamentos obrigatórios. O segundo ponto, a parte da gestão de segurança viária, de responsabilidade dos próprios órgãos. Então, a engenharia de tráfego, para poder estabelecer um melhor padrão de mobilidade, ela precisa ser melhor pensada para o novo modelo da região metropolitana do Vale. Segundo o Detran, São José dos Campos foi a cidade com o maior número de mortes por acidentes de trânsito no ano de 2025, com 35 vítimas fatais. Desse total, 43% das vítimas eram motociclistas. E foi em um acidente de moto que a Rosana quase perdeu a vida. Um carro que realizava uma ultrapassagem na contramão atingiu em cheio a moto em que ela estava com o marido. Foi um acidente grave. Rosana precisou amputar a perna esquerda. Eu já não andava mais de moto porque eu tinha cuidado, estava grávida. E a gente foi numa confraternização, eu sempre vinha e voltava de carro, mas aquele dia eu quis voltar de moto. E veio o carro na contramão e simplesmente esmagou a minha perna. Meu marido tentou desviar, mas não teve jeito. Caí, lembro de tudo, não desmaiei, tive os primeiros socorros e tudo. E foi para o hospital, Um dos caminhos para diminuir a quantidade de acidentes é a conscientização. Pensando nisso, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem realizado uma série de ações e blitz educativas voltadas para informar os riscos do excesso de velocidade e reforçar a importância de seguir as leis de trânsito. Segundo essa representante da Educamob, a parceria com órgãos como o Detran amplia o trabalho preventivo. A gente faz campanhas educativas regulares durante o ano todo, fora as fiscalizações. Aqui a gente para os motociclistas, faz as orientações, sobre essa questão de capacete, tamanho de capacete, roupas, para que possam deixar eles mais seguros. Eles passam por essa orientação e recebem também o cordão para colocar a chave da moto e a instalação da antena corta-linha de graça. Quem marcou presença na última blitz educativa, realizada no Anel Viário, foi o William. Ele foi o primeiro a passar pela ação e garantiu a troca da antena corta-pipa que estava quebrada. Para o motociclista, ações como essas têm papel crucial na hora de pegar a estrada novamente. Ótimo, devido aos acidentes que estão acontecendo aí, que essa linha, infelizmente, essas linhas de cerol, que vem com cortantes, Mas pra gente é importante, motociclista aí, e orienta o pessoal, Para esse especialista, além das campanhas educativas, a tecnologia também pode ser uma aliada na diminuição dos acidentes de trânsito. Com a inteligência artificial, é possível criar mecanismos para evitar imprevistos. A tecnologia tão presente no nosso dia a dia, quando ela é muito bem empregada no trânsito, ela é um pilar fundamental para auxiliar as atitudes que diminuem a mortalidade no trânsito. As inteligências artificiais, a tecnologia embarcada nos veículos, no próprio controle de fiscalização. Nós temos a resolução 909 do CONTRAN, que estabelece a fiscalização por vídeo monitoramento, que ela é muito eficaz
né, para reduzir as atitudes erradas dos condutores, mas também aplicada à parte de educação de trânsito. Então, não apenas na parte de fiscalização, mas trazer isso para a parte de educação de trânsito, que a somatória dessas tecnologias voltadas à segurança e à educação, certamente nós vamos ter uma redução do número de mortalidade no trânsito. A gente traz agora dados sobre saúde. 1 em cada 3 pacientes diagnosticadas com câncer de mama no Brasil tem menos de 50 anos. A faixa etária concentrou 22% das mortes pela doença entre 2018 e 2023. As informações são do painel Oncologia Brasil, uma ferramenta do governo que monitora o diagnóstico e o tratamento pelo SUS. Foi em um exame de rotina aos 38 anos que Marjorie recebeu um diagnóstico que mudaria sua vida: câncer de mama. A notícia foi um choque. Eu era uma pessoa que já fazia os exames de rotina muito cedo, porque eu tinha vários casos na família, como a minha avó materna, minha mãe, e também por ser profissional da saúde, né? Então a gente já tem um cuidado aí um pouco mais atento com isso. Então, acabei descobrindo aos 38. Por atuar na área da saúde, Marjorie sempre buscou a prevenção. Mas mesmo com todo o conhecimento, enfrentou diversos desafios desde o diagnóstico até o início do tratamento. A gente passa por muitas provações, né? Então, dificuldades com a nossa própria saúde, a perda dos cabelos, os próprios efeitos colaterais, né? Lidar com toda essa nova dinâmica na nossa vida, porque as coisas mudam, né? Os nossos desejos também, principalmente quando a gente descobre muito jovem, a nossa perspectiva de vida muda, né? Nós começamos a acelerar algumas coisas, achando que a nossa vida vai passar muito rápido, né? A gente lida muito com a finitude. Segundo dados do último painel de oncologia do Brasil, mais de 108 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama com menos de 50 anos. Isso representa 1 em cada 3 mulheres. Tumores que a gente diagnostica em idades mais avançadas, eles também parecem ter um comportamento mais lento, né? Se ele já veio numa idade mais avançada, ele demorou para se desenvolver, para crescer. Então ele também tem um comportamento um pouco mais lento na forma de se espalhar, né, para o corpo. Agora, tumores que a gente diagnostica numa idade mais nova, 50 anos, 40 anos, 30 anos de idade, a gente às vezes vê, né, na prática clínica esse comportamento de crescimento e de espalhamento, se a gente puder falar assim, né, de disseminação um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo. Apesar de serem mais jovens, essas mulheres também estão morrendo por causa da doença. Atualmente, 22% das mortes por câncer de mama ocorreram em pacientes com menos de 50 anos. O dado reforça a urgência de discutir a ampliação do rastreamento mamográfico no Brasil. Para o oncologista, embora o câncer de mama seja mais comum em mulheres mais velhas, em pacientes jovens, ele costuma ter características diferentes. Muitas chegam ao consultório em estágio avançado da doença justamente por não fazerem parte do grupo de risco, que realiza os exames preventivos. Especialistas apontam que o diagnóstico precoce pode reduzir em até 30% as mortes por câncer de mama. Por isso, médicos defendem que a mamografia seja ampliada para mulheres a partir dos 40 anos ou até antes, em casos de histórico familiar ou sintomas. Sempre que a gente diagnostica mais cedo, se a gente, né, conseguir diagnosticar algumas doenças, isso realmente pode acontecer no caso do câncer de mama. Hoje a gente tem algumas informações trazidas até a público que no Brasil até 1/3 dos casos dos cânceres de mama no Brasil hoje já são diagnosticados antes dos 50 anos de idade. Então, se a gente adiantar esse início rotineiro de exames preventivos, né, mamografia, ultrassom, quando indicado, a gente vai diagnosticar os tumores numa fase mais inicial. Então, se eu diagnostico o tumor numa fase mais inicial, melhor. Eu vou tratar melhor, eu vou ter mais chance de cura. Hoje, aos 46 anos e em remissão, Marjorie transformou a dor em propósito. Tornou-se influenciadora e palestrante. Começou a fazer balé durante o tratamento e usa as redes sociais para levar informação
e inspiração a outras mulheres. A gente precisa cada vez mais informar as pessoas, tratar o câncer como uma doença crônica e também trazer um acesso de informação de qualidade, para que as pessoas possam ter mais oportunidade de se cuidar e cuidar da saúde. Não esperar que a doença apareça, e sim conseguir prever o que vai acontecer para poder se cuidar. Nessa nova fase, Marjorie não apenas reconstruiu a própria vida, como também passou a incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo. Ela deixa um recado: que as mulheres se cuidem, busquem informações e façam os exames de rotina. O autocuidado é o primeiro passo para uma vida mais saudável e para estar bem por dentro e por fora. Para que a gente olhe mais para a gente com carinho, com cuidado, e que se você descobriu o seu diagnóstico agora ou está em tratamento, tem alguma dúvida, entre em contato, faça contato com pessoas que também já passaram por isso e que nós possamos dar as mãos uns para os outros e cuidar melhor da nossa saúde para realizar cada vez mais sonhos. A Rede Municipal de Saúde recebeu novos profissionais do programa Mais Médicos. Quem vai nos ajudar a entender como eles vão atuar na cidade é a repórter Érica Zusa. Oi, Érica, são quantos profissionais? Boa tarde para você. Boa tarde, Fran. Boa tarde a você que acompanha o Boletim Legislativo. Pois é, no mês passado começaram a atuar aqui em São José dos Campos 7 novos profissionais do Mais Médicos. Para explicar melhor para a gente, eu estou aqui com o Pedro Santiago, ele que é diretor de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, Pedro. Qual a importância da chegada desses novos médicos? Olá, boa tarde. Isso mesmo. São 7 novos médicos, na qual vem a somar a nossa rede de saúde, mais de 252 horas de médicas de consulta à disposição da população por semana. Esses 7 médicos, eles vêm fazendo uma carga horária de 44 horas semanais, da qual 36 horas vai para o atendimento à população diretamente nas unidades de saúde da família, e as 8 horas serve como curso de extensão, né, de capacitação ali em saúde, de medicina da saúde da família. Então esse médico ele vem contemplando a nossa rede, somando aos nossos mais de 250 médicos que nós temos nesse atendimento direto à população. O impacto ele é sentido diretamente pós o início dessa operação. São mais consultas, né, são mais atendimento, isso ajuda a acelerar a nossa fila e atender melhor e mais a nossa população. Quais foram os critérios, né, para a escolha desses médicos e também para a distribuição deles dentre as unidades? Bom, os critérios de escolhas vêm via Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele envia o médico para a cidade, né? A prefeitura ela não tem nenhum tipo de vínculo ou de ajuste nessa escolha dos profissionais. Eles são encaminhados via edital e a gente pegou nossas unidades que a gente precisa de um maior número precisa ampliar ainda mais nosso atendimento. É bom ressaltar que o município ele não vinha com falta de médicos ou ele não estava sem essa atenção, sem esse atendimento. Então, esses 7 vêm a somar ao nosso time de médicos do município. E assim que o Ministério liberar mais médicos, né, ou tiver novos editais, nós iremos contemplar esse edital, iremos fazer também adesão a mais profissionais para atender melhor e ainda mais nossa população. Diretor, existe previsão de chegada de mais médicos este ano ainda aqui em São José? Então, os editais, eles são quadrimestrais. Pode ser que no próximo quadrimestre o Ministério ele libere. O município ele não tem essa previsão e ele não consegue se antecipar a essas chamadas. É aberto o edital e aí nem sempre vem esse número de médicos. Alguns meses atrás nós recebemos 4 profissionais, agora 7. Pode ser que no próximo libere mais vagas ou menos. Então a gente não consegue saber dessa chamada somente quando abre o edital e o Ministério vem fazer essa contemplação. E como vocês avaliam, né, estas primeiras semanas com a entrada desses novos 7 médicos? Olha, a avaliação é extremamente positiva, nós ampliamos muito a oferta das nossas vagas. Esses médicos eles são médicos de transferências, então já têm um vínculo com a atenção primária, eles já vieram de outros municípios. Tem inclusive uma médica que é muito interessante, né? Ela era daquela região hoje, onde ela está atendendo hoje, então ela era atendida nessa UBS e hoje ela volta como médica para fazer o atendimento. Então, uma avaliação super positiva, são excelentes profissionais que vem para somar com o nosso quadro. Qual a unidade que a médica antes era paciente e agora está trabalhando? Essa é a unidade do Colonial. A doutora ela veio, né, ela já fez parte do Mais Médicos em outra cidade. Ela pediu a transferência para São José para ficar próximo à família e está lá na UBS Colonial, na qual ela era atendida e hoje ela faz o atendimento.
Bacana, muito obrigada. Eu conversei com Pedro Santiago, diretor de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde. Olha, estes novos médicos estão atuando nos bairros Jardim da Granja, Campos de São José, Vila Maria, Jardim Santa Inês, Campo dos Alemães e Colonial. Fran, é com você. Maravilha, Érica, muito obrigada pelas informações. A gente assiste agora mais um episódio do quadro Pílulas de Saúde. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. As principais causas de infertilidade masculina são decorrentes de alterações como a varicocele, que é uma dilatação das veias que drenam o sangue do testículo, assim como hábitos de vida um tanto quanto inadequados, como o sedentarismo, a obesidade, doenças mal controladas como diabetes, a pressão alta, enfim, situações que também levam a condições de estresse e ansiedade podem afetar a fertilidade desse homem. Assim como também não podemos esquecer da reposição hormonal quando feita de forma inadequada. Se você é adolescente, não comece repondo testosterona sem um acompanhamento profissional. Se você tem dúvidas sobre fertilidade, já está há mais de um ano tentando engravidar e não conseguiu, o ideal seria que você fizesse exames para saber como é que está a sua fertilidade. Isso pode ser feito com espermograma, assim como uma boa avaliação clínica. Vamos saber como ficam as temperaturas na previsão do tempo. A tarde desta terça-feira se mantém ensolarada e com muitas nuvens à noite. A máxima é de 20 graus e a mínima é de 12. Amanhã, quarta-feira, o dia será de sol com alguns períodos de céu nublado, mas não deve chover. A máxima será de 21 graus, com mínima de 13. Se você está em busca de uma chance no mercado de trabalho, o posto de atendimento ao trabalhador tem vagas abertas nesta terça-feira. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, analista de negócios, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de mesa, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, balconista, caseiro, churrasqueiro, comprador, confeiteiro, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, instalador de tubulações, marceneiro, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de refrigeração, montador de andaimes, motorista de caminhão guincho pesado com manque, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pintor industrial, selecionador de sucatas, serralheiro, soldador, técnico de matéria-prima e material, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de produção, técnico de instrumentação, vendedor interno, vendedor porta a porta, vendedor pracista e vigia. E ainda vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar, gente, é muito fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever qualquer uma das reportagens, todo o conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Uma ótima tarde para você. Amanhã estaremos de volta. Até lá!